Olá, pessoal. O meu nome é Geisiane. Eu sou acadêmica do curso de Agronomia no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e neste vídeo iremos aprender um pouco sobre a micropropagação, que é uma técnica muito utilizada na cultura de tecidos vegetais para a propagação de culturas in vitro. Vamos lá? E para representar o processo de micropropagação, nossa cultura modelo será a banana, que dentre as diversas frutíferas produzidas e comercializadas no Brasil, é uma opção que tem se tornado promissora para os produtores que buscam novas alternativas para diversificarem seus plantios ou para aqueles que pretendem se ingressar no agronegócio, pois é um dos frutos de maior produção e que apresenta um alto índice de comercialização, dando ao Brasil o título de segundo maior produtor. Como qualquer outra cultura agrícola, para que o produtor obtenha uma boa produção que compense os investimentos e gere lucros, o cultivo deve ser conduzido de forma adequada, desde a seleção das mudas até a colheita. Nesse contexto, a micropropagação pode contribuir para a redução de problemas que possam surgir nos bananais, fornecendo mudas de elevada qualidade fitossanitária. Agora, falando um pouco mais sobre a micropropagação, podemos dizer que é uma técnica que vem sendo bastante utilizada para a propagação de plantas, onde a bananeira é a frutífera que mais a utiliza. Realizado em condições assépticas, este método tem como vantagens a padronização e a alta qualidade das mudas geradas, que são livres de patógenos, evitando a disseminação de pragas e doenças, contribuindo na redução do uso de defensivos agrícolas pelos produtores. Além disso, essa técnica se mostra superior aos demais métodos de propagação convencionais, pois permite o aumento de até 25% na produção de plantas em um período de tempo menor. A partir daqui, vamos aprender sobre as etapas da micropropagação e entender como ela é realizada. Para isso, modelos didáticos produzidos irão representar os elementos utilizados nessa técnica. A primeira etapa desta técnica é a seleção da planta matriz, e esta seleção é muito importante para evitar a propagação de genótipos indesejados, uma vez que as mudas obtidas serão geneticamente idênticas a ela. Os explantes, ou seja, fragmentos de tecidos ou órgãos que serão utilizados na propagação da cultura in vitro, deverão ser retirados de plantas vigorosas, sadias e livres de qualquer tipo de estresse, lembrando sempre de certificar da origem deste material. Várias fontes de explantes são utilizados, e no caso da bananeira, por exemplo, as mudas do tipo chifrinho, rizoma e inflorescência masculina irão dar origem aos explantes iniciais de ápices caulinares, gemas laterais e florais, respectivamente. Apesar das gemas florais apresentarem algumas vantagens em relação aos ápices caulinares, por possuírem maior facilidade de manuseio, ainda assim a micropropagação por ápices caulinares tem sido a mais utilizada tanto para a banana como para diversas outras espécies. A próxima etapa consiste no estabelecimento do explante in vitro, e para que não ocorra problemas por contaminação, é necessário que seja feita uma redução no tamanho da fonte de explante e a desinfestação superficial dos explantes obtidos. Caso essa desinfestação não seja feita de forma correta, todo o processo poderá ficar comprometido, devido a contaminações por fungos e bactérias. Esse processo pode variar de acordo com o tipo de explante, onde deve ser realizado em ambiente asséptico, sempre em uma câmara de fluxo laminar. Para a desinfestação superficial, realiza-se a imersão do material em álcool 70% durante 5 minutos, seguida de imersão em solução de hipoclorito de sódio comercial e água deionizada autoclavada, na proporção 1:1 acrescido de Twin 20 durante 30 minutos, e logo após realiza-se 3 lavagens em água esterilizada. Após a desinfestação, os explantes são submetidos a sucessivas reduções, realizando-se cortes no rizoma com o auxílio de bisturis e pinças, sobre papel esterilizado, até que atinjam cerca de 1 a 2 centímetros de comprimento. Em seguida, os explantes poderão ser inoculados em tubos de ensaio
ou frascos contendo meio de cultura de estabelecimento composto de sais minerais e vitaminas, sacarose e sem a adição de reguladores de crescimento. O meio deve ser solidificado com água ou fita gel e o pH corrigido antes da autoclavagem por 20 minutos. Os recipientes com os explantes devem permanecer um período de 15 dias no escuro, com temperatura em cerca de 27 graus Celsius. Após esse período, são transferidos para um ambiente com condições de fotoperíodo de 16 horas, através de lâmpadas fluorescentes, permanecendo na mesma temperatura até o último subcultivo. Esse período de estabelecimento pode variar dependendo do laboratório, e durante esta fase são identificados e descartados os materiais contaminados por fungos e bactérias ou que estejam mortos devido à oxidação. Após permanecerem cerca de 30 a 45 dias no meio de estabelecimento, os explantes devem apresentar o seu tamanho aumentado, para assim passar pela etapa da multiplicação, sendo transferidos para novos frascos contendo o mesmo meio de cultura adicionado de benzilamina ou BAP, que é um regulador de crescimento responsável pela indução da formação de brotações ao redor do explante. Mas antes dessa transferência, é importante que as partes escurecidas presentes nos explantes sejam retiradas para controlar a liberação de polifenóis que interferem na proliferação. Logo após, os explantes são cortados longitudinalmente em duas partes para quebrar a dominância apical, onde essas partes são introduzidas separadamente nos novos frascos com meio de cultura. Em seguida, as brotações induzidas a cerca de 4 semanas após a transferência são divididas em partes contendo 1 ou 2 brotos que passam pelo processo de eliminação de tecidos externos oxidados, de raízes e corte da parte aérea, e são transferidos para novos frascos contendo o mesmo meio de cultura utilizado até esta etapa. Esse procedimento de repicagem das brotações é repetido por 5 subcultivos, proporcionando cada vez mais o aumento do número dos brotos formados a cada subcultivo. Após passarem pelos 5 subcultivos, os brotos resultantes são separados de forma individual e transferidos para um novo meio, durante a etapa de alongamento e enraizamento. Algumas espécies nesta fase necessitam do auxílio de fitorreguladores de crescimento para acelerar o enraizamento e promover a formação de mais raízes adventícias. E nesse caso, a auxina é o principal regulador utilizado. Nesta etapa, podem ser utilizados tubos de ensaio ou frascos contendo meio de cultura, onde as culturas irão permanecer por mais 2 semanas em sala de crescimento, obtendo assim uma muda completa, com parte aérea e raízes bem desenvolvidas, e assim que atingirem o tamanho adequado, são transferidas para estufas ou similares que as proporcionem um ambiente natural. A aclimatização é a etapa final da micropropagação, onde as plantas de bananeira que apresentam de 2 a 3 folhas e raízes bem desenvolvidas são retiradas dos frascos com meio de cultura e transplantadas para tubetes ou sacos plásticos descartáveis contendo substrato composto de terra vegetal e vermiculita, na proporção de 3:1 e mantidas em caso de vegetação ou estufa. E para manter a umidade elevada, as plantas podem ser cobertas por cerca de 7 a 10 dias. E após esse período, podem ser feitas irrigações manuais até que as plantas atinjam o desenvolvimento adequado para que sejam transplantadas para o campo, em aproximadamente 5 a 8 semanas, ou quando atingirem cerca de 30 a 40 centímetros de altura. Nesse período, as plantas que apresentarem algum tipo de anormalidade, como má formação de folhas ou um crescimento mais lento que o esperado, poderão ser identificadas e eliminadas. Essa é a fase mais delicada de todo o processo de micropropagação, pois as mudas não estão adaptadas às condições ambientais reais, devendo-se ter um cuidado maior ao prepará-las para um novo ambiente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo e eu agradeço por sua atenção até aqui.
Até mais!